meteorologista do INMET, explica como funciona o trabalho de previsão do tempo e a importância do serviço para a agricultura. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O clima e a agricultura. Com certeza você já ouviu falar no Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, mas você sabe como funciona o trabalho desse órgão? A missão do INMET, órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é prover informações meteorológicas à sociedade brasileira e influir construtivamente no processo de tomada de decisão, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país. Esta missão é alcançada por meio de monitoramento, análise e previsão de tempo e de clima também, que se fundamentam em pesquisa aplicada, trabalho em parceria e compartilhamento do conhecimento com ênfase em resultados práticos e confiáveis. Há 110 anos o trabalho é feito pelo INMET no Brasil. As tecnologias usadas na previsão do tempo avançaram nesse período. A previsão do tempo é de extrema importância para a agricultura, pois auxilia os produtores rurais na preparação do seu trabalho e também na tomada de decisões sobre as melhores épocas de plantio e colheita, por exemplo. Com esses dados, então, eles podem amenizar os impactos climáticos na cultura, lavoura, criação de animais, para poder evitar, então, possíveis prejuízos. A meteorologista do INMET, Márcia Seabra, explicou à jornalista Sabrina Craide, do MAPA, como funciona o trabalho de previsão do tempo e também a importância do serviço para a agricultura. A Márcia iniciou explicando o que mudou ao longo do tempo na meteorologia. Bem, o INMET foi criado em 1909 e esse ano, em novembro, nós completaremos 111 anos de existência. No início, a previsão do tempo era elaborada de uma maneira muito diferente de como é hoje. Nós tínhamos algumas estações meteorológicas espalhadas pelo país. Essas estações eram todas manuais, ou seja, aquelas que precisam de que um observador vá até a estação, colete as informações, anote tudo isso. E na época esses dados, essas informações eram transferidas por meio até de telégrafo. E aí essas informações chegavam até os meteorologistas que elaboravam a previsão de uma maneira bem diferente como é hoje. Bem, com o advento então da tecnologia e de novas ferramentas computacionais, tudo isso foi mudando, né? Primeiro começamos a receber esses dados também por telefone, começamos a receber imagens de satélite, que são essenciais para a gente conseguir ver do espaço o posicionamento dos sistemas meteorológicos, aonde estão as frentes frias ou aonde tem algum sistema muito convectivo atuando. É claro que essas imagens no início também eram muito diferentes de como elas são hoje. E aí começaram então a ser criados os supercomputadores e a internet, que acabou auxiliando bastante a meteorologia. Como é feita a previsão do tempo hoje? Explica pra gente como é o trabalho de vocês. Bem, então hoje nós temos, além daquelas estações convencionais, que a gente precisa de um observador para coletar essas informações. Essas estações são importantes, por exemplo, porque um observador pode registrar geadas, granizo e acaba auxiliando bastante também no monitoramento meteorológico. Além dessas estações, temos algumas estações automáticas, que essas transmitem os dados automaticamente, de hora em hora, para a nossa sede no INMET. Os satélites meteorológicos que ficaram muito melhores, né? Hoje em dia a gente consegue ter uma resolução muito boa, e os supercomputadores que rodam modelos ou processam modelos numéricos de previsão do tempo. O INMET possui
um supercomputador que fica localizado na nossa sede, em Brasília, e processamos um modelo numérico chamado Cosmo. O modelo consegue fazer uma previsão para até 7 dias, que é analisada pelos meteorologistas, e essa previsão então é publicada em portal e diversos outros meios. O supercomputador necessita de uma sala especial. Nós temos uma sala cofre e ela é à prova de fogo e de água também. E é claro que tem uma refrigeração especial e também no break suficiente para que ele não seja desligado em nenhum momento. E como funcionam esses supercomputadores? Como é a qualidade dessa previsão hoje em dia? Atualmente, o modelo numérico do INMET, o Cosmo, como disse, ele roda numa grade de 7 quilômetros para até 7 dias para toda a América do Sul. O que isso significa? Que a cada 7 quilômetros de distância, seja para norte, sul, leste, oeste, o computador consegue fazer milhões de cálculos numéricos, desde a superfície até altos níveis da atmosfera, e, em seguida, ele consegue associar todas essas informações, juntar essas informações e criar ou prever como é que seria o comportamento da atmosfera. É claro que a qualidade dessa previsão também, hoje em dia, é muito melhor do que os primeiros modelos numéricos, por conta de todas as informações que são inseridas no modelo. Então, cada vez mais a previsão consegue ter um acerto melhor com o passar do tempo. Olá, você pode acompanhar o seu Jornal do Agronegócio onde preferir. Inscreva-se no nosso canal YouTube, youtube.com/Paracatu Rural. Siga-nos no Instagram, @Paracatu Rural, ou então no facebook.com/Paracatu Rural. Se preferir, também temos podcast no seu app preferido, como SoundCloud, Spotify, iTunes e diversos aplicativos de podcast. E ainda você pode cadastrar o seu e-mail no nosso site, paracaturural.com, para poder não deixar nada passar. Paracatu Rural é o seu Jornal do Agronegócio. Se você quiser, também pode mandar uma mensagem para a gente pelo Zap Rural, 389-9181-0123. Valeu, hein? O Sistema de Suporte à Decisão na Agropecuária, Sisdagro, foi desenvolvido pelo INMET com o objetivo de apoiar usuários do setor agrícola em suas tomadas de decisão, auxiliando no planejamento e manejo agropecuário. O seu público-alvo é constituído por produtores e extensionistas rurais, técnicos agropecuários e agrônomos, agrometeorologistas e também gestores governamentais que executam políticas públicas voltadas ao setor agrícola. Em uma primeira fase, o Sisdagro oferece aos usuários ferramentas para o monitoramento das condições agrometeorológicas vigentes até a data da consulta ao sistema, bem como condições previstas para os próximos 5 dias. Estas ferramentas fazem uso, em geral, de informações meteorológicas registradas em uma rede de estações do INMET e de dados obtidos por modelos de previsão numérica do tempo referentes às variáveis temperatura, precipitação, umidade relativa do ar, velocidade e direção do vento e radiação solar. Atualmente, o Sisdagro disponibiliza ao usuário 4 ferramentas de monitoramento agrometeorológico: balanço hídrico e perda de produtividade por deficiência hídrica, considerando sistemas cultivados em sequeiro ou irrigado dos principais cultivos de importância econômica ao agronegócio brasileiro, como algodão, arroz, aveia, café, cana-de-açúcar, citros, feijão, girassol, milho, soja e trigo. Índice de vegetação por meio de imagens de satélites e graus-dia de desenvolvimento e crescimento vegetal, que também pode auxiliar no planejamento agrícola. A meteorologista do INMET, Márcia Seabra, falou ainda sobre a importância da meteorologia para o produtor rural. Bem, a previsão de tempo é utilizada por diversos setores da sociedade, mas 2 deles são bastante importantes para o INMET: a Defesa Civil Nacional e, é claro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que essas informações cheguem até o campo, até os produtores rurais.
uma melhor previsão de tempo e também uma previsão de clima, que aí a gente já está falando não uma previsão para alguns dias, mas alguma previsão para meses, pode auxiliar bastante o trabalho do produtor rural. A gente consegue informar para ele se o próximo período, se o próximo mês ou se os próximos 3 meses vai ser de chuva acima ou abaixo da média, temperaturas acima ou abaixo da média, e com essas informações os produtores conseguem fazer, se preparar melhor para essas condições climáticas. Além disso, nos últimos anos também a gente tem sentido algumas outras necessidades dos agricultores, e essas informações, esse ano especificamente, acabaram chegando de uma maneira, acho que mais efetiva para o produtor rural, que são os avisos meteorológicos. Então, cada vez também que a gente tem uma previsão de geada, uma previsão de declínio acentuado de temperatura, de chuva ou ventos fortes, chuva de granizo, como a gente teve aí o ciclone Bomba recentemente, e agora também mais recente, tornados no oeste de Santa Catarina. Então, essas informações também são de extrema importância para o produtor rural, porque ele pode, então, tentar amenizar os impactos na sua cultura, na sua lavoura ou na sua criação de animais, para evitar prejuízos. Todas essas informações, então, também são divulgadas no nosso portal, os avisos meteorológicos, a previsão de tempo, a previsão de clima, são divulgadas lá, e o IMET tem trabalhado para desenvolver também aplicativos e outras informações que podem chegar mais rapidamente a toda a sociedade, em especial para o homem do campo. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã.